O plenário do Supremo Tribunal Federal discute se é possível punir criminalmente quem deixa de recolher o ICMS. Até o momento, 3 ministros votaram. Repórter Carla Luciana acompanhou a sessão e tem os detalhes. Oi, Carla, boa noite. Oi, William. Boa noite para você, boa noite a todos que acompanham aqui o Jornal da Justiça. Exatamente isso, 3 ministros até o momento já votaram, o placar está em 2-1. E olha só, a grande discussão aqui no plenário do Supremo Tribunal Federal, neste caso, é justamente saber se quem deixa de recolher o ICMS, que é o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, se esse não recolhimento pode aí ser considerado crime. Esse caso tem a ver com 2 empresários de Santa Catarina que deixaram de recolher esse ICMS. Lá no estado, o Ministério Público, então, denunciou os 2 e aí, na Justiça de Primeiro Grau, a ação penal não foi para frente. Só que aí o Ministério Público recorreu e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina decidiu dar seguimento a essa ação penal. Bom, as defesas, os 2 empresários, então, recorreram. O caso chegou a ser analisado no Superior Tribunal de Justiça e depois chegou aqui ao plenário do Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Roberto Barroso é o relator deste caso. Ele disse que essa era uma questão complexa, inclusive realizou uma audiência pública aqui no Supremo em março deste ano. E aí, então, o caso agora veio a julgamento, foi pautado no plenário e hoje nós tivemos o início deste caso. Vamos ver, então, como começou na reportagem. O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, é um tributo presente no nosso dia a dia. Ele é pago quando compramos eletrodomésticos, alimentos e até na hora de contratar serviços. Os empresários devem recolher esse imposto e repassá-lo ao fisco. Mas quando isso não acontece, o comerciante comete um crime? A discussão chegou hoje ao Supremo. Advogados, a Defensoria Pública Catarinense e a Procuradoria-Geral da República defenderam que não. Se ele não paga, o efeito sobre o chamado contribuinte, de fato, é zero. É zero. Ele é que será cobrado, ele é que será penalizado. Ou seja, a relação, na verdade, é entre ele e o fisco. O contribuinte for discutir um débito fiscal de ICMS em juízo, se ele perde a demanda, ele sai do processo não só como devedor, mas também como um criminoso. O STF julga um pedido de 2 empresários de Santa Catarina que deixaram de recolher o ICMS entre 2008 e 2010 e passaram a responder ação penal no Tribunal de Justiça do Estado. Para o Ministério Público catarinense, os sócios se apropriaram desses valores e, por isso, deveriam ser penalizados criminalmente. Nós não estamos diante da criminalização do mero inadimplemento, mas sim da conduta do agente que se apropria de valor que está embutido no preço da operação e não repassa a quem de direito, no caso, ao Estado. E a gente conversa agora com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, que também acompanhou a sessão de hoje. Oi, Karina, boa noite. Boa noite, William. Inadimplemento ou apropriação indébita tributária? Essa discussão, né? Essa é a grande discussão que o plenário deve estabelecer nesse recurso em habeas corpus que questiona essa decisão do STJ, que determinou que a ação penal prosseguisse lá em primeira instância no tribunal de origem. Mas a grande questão aqui é o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o relator desse recurso. Para ele, é preciso que, para se definir se esse contribuinte, esse empresário, efetivamente deixou de recolher o tributo de uma forma voluntária ou proposital, isso deve ter um processo penal em andamento para que se apure se efetivamente houve o dolo, a vontade contumaz de não repassar aquele ICMS recolhido ao erário, ao fisco ou à fazenda pública. Então, essa distinção entre o não recolhimento aos cofres públicos ser um mero inadimplemento, houve uma declaração, mas não houve esse simples pagamento, que deveria ser resolvido, então, na esfera civil, ou se efetivamente o empresário deixou de recolher porque poderia estar praticando preços predatórios que poderiam prejudicar a livre concorrência, que é um dos princípios pilares da ordem econômica aqui no Brasil, ou, de alguma certa forma, ele tem que provar, por exemplo, que deixou de recolher por uma situação fiscal da própria empresa. O ministro Luiz Roberto Barroso até deu um exemplo bastante elucidador. Ele pode afastar o dolo dizendo que a situação financeira da sua empresa estava tão crítica que ele teve que optar entre pagar o tributo e pagar os salários dos funcionários naquele mês. Então, para que isso seja verificado, se é um mero inadimplemento ou se efetivamente houve uma apropriação indébita tributária,
é preciso que o processo penal prossiga, ou seja, aquela ação penal, aquela denúncia que foi proposta lá na primeira instância, virou ação penal, mas que foi arquivada pelo juízo de primeiro grau por entender que se tratava de uma conduta atípica, que não era uma conduta criminosa, não se subsumia ao dispositivo da lei que define quais são os crimes de natureza tributária, é preciso que esse processo volte a tramitar para verificar que tipo de contribuinte são esses que são os recorrentes agora nesse recurso que está sendo julgado aqui no Supremo. Nesse mesmo sentido, para se proceder à continuidade do julgamento ou dessa ação penal, votou o ministro Alexandre de Moraes, que acabou concordando em totum com o voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Apenas divergiu hoje pedindo para antecipar o voto o ministro Gilmar Mendes, entendendo que também seria uma conduta atípica, um posicionamento também que foi defendido da tribuna pelo Procurador-Geral da República, hoje representado pelo Vice-Procurador-Geral da República, no sentido da tipicidade, que essa conduta não seria criminosa. Mas 2 votos proferidos no sentido de prosseguir a ação, 1 voto apenas para manter o arquivamento da ação penal, julgamento que continua amanhã e vamos acompanhar no direto do plenário. Muito bem, obrigado, Karina.